amado Mestre Jesus, esteja conosco, hoje e sempre, para ajudarmos no nosso caminho de estudo e no nosso caminho da prática, para o crescimento moral e espiritual. Que as suas lições, deixadas há mais de 2000 anos, possam seguir nos inspirando, para que possamos praticar cada vez mais a calma, paciência, tranquilidade e nos ligarmos às boas energias que nos trazem saúde, nos trazem prosperidade, nos trazem alegria. Nos protege e fica conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. O proveito comum. Dentro da noite muito clara, os companheiros reunidos em casa de Pedro comentavam as dificuldades na divulgação das ideias redentoras. Muita gente se valia do socorro de Jesus, buscando vantagens próprias. Certo negociante provocava o ajuntamento popular em determinada região da praia a fim de estimular a venda de vinhos. Carroceiros vulgares intensificavam a propaganda do reino celeste nas cercanias, não com o objetivo de se tornarem melhores, mas para alugarem veículos diversos a doentes de longe, interessados na assistência do Mestre. O parecer de quase todos os apóstolos era inquietante e desalentador. Foi quando o divino amigo, tomando a palavra, explanou. Certo filósofo, mergulhado nos estudos da revelação divina, possuía um discípulo que nunca se conformava com a incompreensão do povo quanto às verdades celestes. Inflamava-se de minuto a minuto contra os maus, os ingratos ou os hipócritas, que abusavam dos elevados ensinamentos de que se via portador. O mestre ouvia-o e guardava silêncio, até que numa linda manhã, vindo um aguaceiro rápido de estio, convidou-o para um breve passeio até o campo próximo, depois de refeita a paisagem. Não haviam andado meia milha quando avistaram vasta faixa de pântano, e o orientador, observando que o charco recebia a água da chuva, explicou: eis que o lodaçal recolhe o líquido celeste e com ele faz imundo caldo, mas existem anfíbios que se beneficiarão com segurança e eficiência, porquanto, se não chovesse, provavelmente essas águas escuras se transformariam em veneno mortal. Depois de alguns passos, encontraram poças de enxurrada nos recôncavos de terra dura, e o mentor, analisando-as, acrescentou: aqui, a fonte jorrada do firmamento é agora lama desagradável. Entretanto, que seria deste chão estéril se a água divina não o visitasse? Amanhã talvez veremos neste solo perfumada a floração de lírios rústicos. Marcharam adiante e detiveram-se na contemplação de algumas árvores nuas. A água, nos galhos ressequidos, parecia cinzenta e fétida, mas o instrutor esclareceu. Nestas árvores abandonadas, a bênção da chuva cristalina se fez pesada e sombria. No entanto, que lhes aconteceria se as dádivas do alto as não beneficiassem? Possivelmente morreriam, em breve, até as raízes. Em poucas semanas, porém, cobrir-se-ão de ramagens fartas, servindo aos lares abençoados dos passarinhos. Demandaram além e descobriram alguns pessegueiros, cujas flores guardavam as gotas do céu com tanta beleza que mais se assemelhavam dentro delas a diamantino orvalho, levemente irisado pela claridade solar. O mestre, indicando-as, disse: aqui, as pétalas puras conservaram o dom celeste com absoluta fidelidade, e muito em breve serão perfume e beleza em excelentes frutos para o banquete da vida. Logo após, espraiando o olhar pela paisagem enorme, falou ao discípulo espantado: jamais censures o manancial do socorro celeste. Cada homem lhe recebe o valor no plano em que se encontra. Guardando-lhe os princípios sublimes, o criminoso se faz menos cruel, o pior se mostra menos mal, o imperfeito melhora, o infortunado encontra alívio, e os bons se engrandecem para maior amplitude no serviço ao nosso Pai. Se possuis raciocínio suficiente para discernir a realidade,
Não te percas em reprovações vazias. Aprende com o Supremo Senhor que ajuda sempre, de acordo com a posição e a necessidade de cada um, e distribui com todos os que te cercam os bens do céu, que já podes reter com fidelidade, e o céu te abrirá o acesso a tesouros sem fim. Terminada que foi a narrativa, Jesus calou-se. Os apóstolos, como se houvessem recebido sublime lição em tão poucas palavras, entreolharam-se expressivamente, silenciosos e felizes. O Senhor então abençoou-os e retirou-se para as margens do lago, fitando pensativo as constelações que tremeluziam distantes. Quer começar, Elizabeth? Pode ser. Que texto? Mais um. Fez-me lembrar um pouco aquilo que nós ontem, a última, tínhamos falado. Faz-me muito lembrar as nossas encarnações, somos lama, somos secos, somos um pouco de tudo, e pouco a pouco, com a nossa continuação, com a nossa purificação de todos os dias, de encarnações em encarnações, aprendemos a ser um pouco melhor, aprendemos a se deixar o egoísmo, a olhar para o nosso irmão diferente, a se respeitar. Esta mensagem dá-nos a coragem da gente, quando a gente vê, às vezes, a gente vê com nós mesmos ou com nossos irmãos, às vezes que vimos pessoas que matam, pessoas que roubam, pessoas que destruem, que violam. A gente às vezes estamos tão, oh meu Deus, quando é que estas pessoas todas, para onde é que o mundo vai? Quantas vezes a gente ouve essa palavra? Este texto dá-nos a esperança que antes de ter sido belo, era feio. Antes de ser positivo, já foi negativo. Então, ele aqui mostra em várias frases, em várias palavras, mostra-nos que da lama serviu a alguma coisa, aquela lama serve a alguma coisa. Então, os nossos erros hoje vai ser a libertação do nosso amanhã. Este texto faz muito me pensar isso. Então, ver o que a gente, no nosso negativo, ou se a gente olhar para um irmão que hoje ainda está a fazer erros e que ainda não entendeu que não era aí, tentar ver qual é que é a dor dele, e às vezes, muitas vezes, de uma doença, de um grande erro, quando a gente soube dizer que caiu no fundo do poço, aquela pessoa levanta-se e sai dali grandes ensinamentos. É aí que é a beleza, aí que é a beleza que se vê que Deus trabalha tão bem. Somos nós que por vezes somos muito críticos, queremos ver a transformação, e como todas as sementes, tudo leva o seu tempo. Então é a gente saber, depois a gente vê naquele momento do sofrimento, dói muito, e a gente ficamos sem saber para onde é que ir, como fazer para sair daquela situação, para encaminhar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que seja querida de nós, que a gente vê que ele está a caminhar por uma estrada errada, ou por escolhas erradas, que a gente quer tanto ajudar, mas temos que deixar a pessoa ir por ela mesma, porque é por ela mesma que ela vai. Sim, ela vai bater com o nariz no chão, como se diz, ou partir a cara, mas depois ela vai compreender que sim, eu bati, mas agora hoje compreendi que não é por ali que eu devo ir, e amadurece o espírito. E outra coisa é que temos que ter paciência, porque somos espíritos endurecidos, que levamos o nosso tempo, mas todos para lá caminharemos. Os discípulos, no fim, eles ficaram contentes. Claro que a gente vê a beleza, todos queremos ser belos, e todos queremos, quando a gente descobre uma coisa nova, a gente quer também que o outro também a compreenda, e que também entre, e que saber essas coisas todas. É claro, é humano, a gente quer ver o outro bem também, mas nós que estamos um pouco não mais adiantados, mas vemos as coisas diferentemente, de saber esperar que ele também lá chegue, e não se desesperar com isso, porque às vezes a gente, com os erros, a gente
pensa que ainda estão sempre a discutir e não são capazes de se entender, mas muitas vezes uma frase que eu uma vez li num livro que disse: "Se ainda discutem, mas desde o momento que já não se matem já é um grande progresso", porque a gente não sabe qual é o progresso que aquele espírito precisa de vir aqui, às vezes é só uma pequenina coisa, ou que não se mata, ou que não se suicida, a gente não sabe. Sim, a gente quer ver muito, a gente queremos ser muito, a gente queremos, eu para mim também queria ser muito doutorada e queria saber falar muito bem e decorar essas coisas todas e fazer tudo sempre maravilhosamente bem, mas se eu já estou aqui hoje, já tenho que ficar contente e é isso que eu tenho que pensar e os outros a mesma coisa. É verdade, né? A gente vê muitos casos assim mesmo na literatura espírita, né? Que às vezes a pessoa vem e a única missão dela é só não fazer besteira, né? Se ela não fazer alguma besteira, já tá bom, né? Agora, a pessoa nesse nível de consciência, muitas vezes ela almeja algo a mais, né? Talvez, como você bem falou, ela já tenha tido a consciência de que no passado ela fez algumas besteiras, vamos dizer assim, e ela quer se melhorar, né? Porque tem uma sensação que é muito particular, que é quando você toma consciência, muitas vezes, principalmente quando você fez mal a alguém, ou você julgou de forma equivocada, e aí depois você descobre a verdade por trás, descobre o que estava ali envolvido em toda aquela, eu vou chamar de trama, né? Quer dizer o seguinte, naquela teia de acontecimentos necessários para que as pessoas possam evoluir, e aí você se sente, de certa forma, envergonhado com aquilo, né? Você falou uma outra coisa bonita também sobre a lama, né, que me fez lembrar, tem um mantra hindu, se eu não me engano, da yoga, que diz que a semente na lama, né, ela se transforma em flor, e que uma linda flor, né, e que o diamante na lama não deixa de ser diamante, ele só está sujo naquele momento, né. Eu acho que esse texto traz um pouco disso para a gente também, quer dizer o seguinte, tem uma frase bonita que ele coloca aqui, que é: se possuís raciocínio suficiente para discernir a realidade, não te percas em reprovações vazias. Quer dizer o seguinte, às vezes aquela pessoa, né, que já estava com um nível de consciência maior e que já não se conformava com algumas pessoas que ainda não se enquadravam ali naquilo que ele achava certo, ele as reprovava. Mas, quando a gente olha para a perspectiva maior, a gente percebe que existem necessidades diferentes e níveis de evolução diferentes, né? A parte boa é que ele fala, né, o título do capítulo é o proveito comum, né? Quer dizer, aquela pessoa que é má tem as informações, aquelas energias, sendo melhor tratada, ela é um pouquinho menos má, né? Aquela pessoa que é gananciosa, ela é um pouquinho menos gananciosa. Aquela pessoa que é encrenqueira, talvez ela seja um pouquinho menos encrenqueira, dependendo do tipo de informação e do tipo de comportamento com o qual ela se depara, né? Então a água, nessa história aqui, ela representa a palavra de Jesus, ela representa as boas energias do universo, que vão influenciar cada pessoa, né, ou cada momento de acordo com o seu nível de evolução. Às vezes pode ficar feio antes de ficar bonito, né? Porque essa justamente é a transformação. Quer dizer, né, ele dá o exemplo da árvore, fala, olha, a árvore estava seca lá e ela foi molhada e ela ficou toda enlamaçada, etc e tal. Agora, sem aquela água, talvez ela morreria. Então, representa a transformação, representa a oportunidade de renascer de novo, né? E como é que a gente renasce de novo? Seguindo o
os exemplos de Jesus. É quebrar aquelas nossas crenças antigas, é quebrar os nossos preconceitos, é quebrar as nossas más tendências, e não de uma hora para outra, mas talvez se espelhar na natureza e perceber que para uma flor nascer, ela primeiro precisa germinar, depois ela precisa tirar o primeiro cabinho, aí depois que ela vai ficar bonita, né? Da mesma forma que aquelas flores ou aqueles frutos que já estão bonitos, quando recebem essa energia, ficam ainda mais bonitos. Então, é muito comum nós vermos as fotos mais bonitas, né, que são publicadas muitas vezes na internet, é uma flor com orvalho, é uma folha com orvalho, uma fruta com orvalho, né? Quer dizer, é a vida, né, com energia de mais vida, representando toda aquela beleza do universo, né, representando Deus como força criadora. O auto-perdão, obviamente, sempre é muito necessário, né, porque a gente olha uma história dessa e fala, não, amanhã eu vou acordar diferente, né, e aí começa a falar assim, mas como? Putz, eu cometi o mesmo erro, né, fiz de novo. Então, muita paciência, como a gente estudou no capítulo passado, né? Muita paciência, né? Com o aluno e conosco mesmo, muita caridade conosco mesmo, né? E olhar para o próximo sem julgar, sabendo que cada um está recebendo aquilo, está passando por um processo de acordo com o seu nível de evolução. Outra coisa também que me lembrei agora, quando estava a ouvir falar, no princípio, que os discípulos estavam muito preocupados com as pessoas que se aproveitavam daquele momento não para as boas coisas, mas aí demonstra que é como um pouco as pessoas quando começam para fazer caridade, às vezes as pessoas vão para fazer, vão ir só para se mostrar ou para ir, vão fazer benevol só para se apresentar, para dizer que estão ali, mas é um incentivo que pouco a pouco aquilo dá uma energia tão boa dentro de nós que a gente cai naquela coisa e a gente não vai por bons princípios, mas depois estamos ali dentro e então a gente não se podemos, o que eu quero dizer com isto tudo é que Jesus nos mostra, ou nos mostrou também neste texto, que não faz mal se tu fazes o bem. Claro que os que estudam o espiritismo são todos mansos, são todos, deixa-se de fazer tudo, a gente já falou disso aqui, e muitas vezes a gente procura-se, até a pergunta faz-se, até de onde é que eu quero ser ingênuo, até de onde é que eu serei ingênuo para deixar... Não, o Espiritismo não nos manda ser ingênuos, Jesus não nos manda ser ingênuos, só que manda-nos a gente saber, compreender e deixar o seu tempo, e como viemos de falar, tudo leva o seu tempo e às vezes não vale a pena palavras, um gesto é melhor do que palavras, cada um tem o seu tempo, e não ter medo de dar um pouco mais de caridade ou de paciência. Se a gente formos capazes de o fazer, somos nós os ganhantes, porque tu dás, tu estás sempre a ajudar e tu não tens medo que se um exagero sobre ti. Se tu des o exemplo, eu acho que mais tarde ou mais cedo, desde o momento, o faças de coração, claro, não te sentir obrigado, mas eu acho que a gente nunca vamos sentir mal de ter dado estender a mão a alguém que nos pede, ou que a gente vê que está necessário naquele momento. Foi isso também que veio o texto no princípio, que eles estavam muito preocupados, que estavam a se aproveitar do momento para outras coisas. É verdade, né? O discípulo ali não se conformava. Como é que pode ter gente ali que está lá se aproveitando, né? Falando em nome de Deus, falando em nome de Jesus ali na época e querendo ganhar dinheiro. E até hoje nós vemos isso, né?
mas quem sabe para aquele espírito, talvez aquilo tenha sido a primeira faísca para que ele saísse do ostracismo ali, saísse da preguiça e fosse trabalhar. Então, de certa forma, abriu-se para ele uma oportunidade de trabalho. A forma talvez seja um pouco equivocada, né? Mas, pelo menos, havia uma atitude ali, havia um movimento de transformação. Em algum momento, ele vai abrir o olho e vai falar, opa, isso aqui que eu estou fazendo talvez não seja tão certo. E aí começa todo o processo de transmutação, né? Legal. É. Deus é sábio, não há nada que se faça, eles não perdem nada, a gente já sabe que eles não perdem nadinha, então tudo, e ao mesmo tempo é nós fazer atenção, porque ele não está a fazer bem, mas se nós estivermos a julgá-lo também não estamos a fazer melhor. Tudo é um teste. Verdade. Bom, queria agradecer, então, Elizabeth, obrigado por mais esse estudo. Queria agradecer a todos vocês que nos assistiram. Vocês percebam que os nossos comentários aqui, reflexões, muitas vezes captam também mais a energia do texto, né, do que o significado literal, e para cada um é diferente. Então, se você teve alguma outra reflexão, alguma outra ideia, algum outro pensamento que te chamou a atenção, quiser compartilhar conosco e também com os outros que assistem esse vídeo, podem deixar aqui nos comentários, aqui abaixo, colocar o seu like também, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem algum conteúdo interessante e que possa recomendar para outras pessoas. Sinta-se à vontade para encaminhar também esse vídeo e esperamos que tenha trazido alguma coisa de bom para você também. Então, nos vemos no próximo estudo. Fiquem com Deus. Até mais.